Primeiro, cadê o Maurício? Prefeito? Maurício, obrigado. Rubem, cadê o Rubem? Rubem, muito obrigado por poder estar aqui. Em nome do prefeito, do Rubem, cadê o Tacarrico? Meu parceiraço. Eu deixei para agradecer o nome complicado do nosso amigo Toro, pelo seguinte, traduz aí para ele direitinho. A empresa do futuro está aí, ó. Isso é a empresa do futuro. Deixei de cumprimentar outros amigos aqui presentes, o Bentes, estava bem, obrigado. Cadê o Maneco? Fala, Maneco, essa barbichinha aí tá linda, hein, Vi? Então é o seguinte, ó, é uma honra estar aqui, poder bater esse papo com vocês. O Tacarrico, eu ia falar 2 horas, mas o Tacarrico falou que é só 15 minutos, então nós tiramos uma média aí, uns 25 minutos, mas é mais uma provocação, tá? O Rubem me colocou numa sinuca danada. Cadê o Rubem? Eu vou xingar ele a palestra inteira. Você me colocou numa sinuca danada, porque a gente bateu um papo, aí ele foi ler meu currículo e tal, vejo que eu trabalho nessa área há alguns anos, e me deu essa honra, em toda humildade, de bater esse primeiro papo com vocês. Tá? E na verdade, eu vou ficar indo lá para mudar o slide, na verdade, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão inicial desse tempo muito doido que a gente vive, né? Nunca na história da humanidade aconteceu da evolução ser tão rápida, contínua e constante, né? Eu gosto, como filósofo, como psicanalista, de olhar para as crianças. Todos nós aqui temos crianças, filhos, netos, conhecidos de 2, 3 anos e adolescentes de 6, 7. Eu não errei. Adolescentes de 6, 7. Eu não errei. Né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de frisar, tá dando para ouvir aí no fundo, legal? Uma coisa que eu gosto sempre de frisar, observando inclusive esse ser, que é o ser do futuro, né? Você pega o pai, a nossa geração idiota, né? Você dá lá um PlayStation pro moleque da última geração, ou dá a grana para ele fazer o download lá no computador, né? Então você chega todo animado com o PlayStation e dá pro moleque. Aí você, como pai, atencioso, educado e participativo, você vai pro quarto ler o manual. No exato momento que você vai ler o manual, feliz da vida para jogar com o moleque, ele fica quietinho e tal, aí você fica 2 horas lendo o manual. Quando você chega, fala, filhão, vamos brincar que eu já aprendi a ligar. Ele falou, não pai, eu já zerei a primeira fase. Então, é outro modelo mental totalmente diferente. E esse cara, enquanto ele está lá, ele está jogando, está no WhatsApp, está no Messenger, está fazendo download, está fazendo a tarefa, está vendo algum filme que ele baixou e ainda se bobear, o cara está ouvindo o que você está falando na sala. Então, a gente está num novo modelo mental. E se a gente não se adequar a isso, a gente está totalmente fora do mercado de trabalho. Ô, querido, obrigado. Às vezes eu vou pedir para você voltar, tá? Então, o que acontece? A história da humanidade, ela é bastante complicada. Lógico que a gente não está aqui dando aula, né? Batendo um papo mesmo, do modo mais humilde possível, mas a gente percebe que na história da humanidade, as coisas foram acontecendo de modo mais lento. E agora não, agora tudo já acontece, quando você pensou já foi. Então a gente ficou ali de 4,5 bilhões de anos, quando surgiu o planeta Terra, até mais ou menos 13 mil anos atrás, a gente era caçador-coletor. Os nossos ancestrais caçavam e colhiam. Muito bem. E tudo era muito fácil, a vida era uma delícia. Mesmo
há 70 mil anos atrás, quando houve a revolução cognitiva, o que é isso? Aí eles já tinham informações, eles já tinham dados, eles geravam conhecimento, mas o que é a cognição? É o modo com que você apreende isso, né? Que você traz para você na sua ação. Então ali, os nossos ancestrais, olha como demorou, de 4,5 bilhões de anos atrás para 70 mil anos atrás, para ter a primeira revolução cognitiva. Muito bem, aí a gente vem vindo mais para perto da gente, depois aí de quase 60 mil anos, a revolução agrícola, onde esse caçador-coletor, ao invés dele ficar nômade, caçando e colhendo, ele falou, pô, dá para plantar, né? Então dá para plantar, dá para caçar, e começaram a ver os acampamentos, né? E aliás, vamos lá, levantem a mão, por favor, as mulheres da sala, mulheres. Nessa hora eu faço uma homenagem, que desde a pré-história vocês são superiores a nós, extremamente superiores, não tem o que falar, para esse mundo que nós estamos vivendo. Aliás, por favor, salva de palmas para as mulheres. Para esse mundo que nós vamos falar dele, as mulheres estão anos-luz à nossa frente. Não pensem que vocês devem muita vantagem. Foi simplesmente uma causalidade na história da humanidade. Mas, o que acontece? Pré-história, o homem tinha uma visão focada. Ele saía para caça. A mulher ficava cuidando da prole. Não tinha WhatsApp, né? Então, para brincar, era prole, né? Então, ela adquiriu uma visão holística, uma visão 360 graus. A mulher, quando se dizia um tempo atrás, não, sexto sentido, não, visão holística. E é isso que precisa no mundo hoje. Por isso que eu falo, sempre que eu vou contratar alguém, não desmerecendo os meus colegas profissionais homens, característica 1, mulher, se não der certo eu vou para outra. Enquanto nós homens, com todo respeito ao nosso gênero, a gente não aprender com vocês. Guardem isso, guardem isso. A mulher vai dominar o mundo. E se a gente não aprender, nós estamos para trás. Nós vamos chegar lá. Daí, ó, o que começou a acontecer? Revolução Industrial. Aqui começou a encrenca, nós já estamos há 500 anos atrás. O homem foi robotizado. A gente começou a se preocupar com produção em série, Ford, Taylor, e a gente começou a ser robotizado. O homem fazendo sempre a mesma coisa. Muito bom. Aí, chegamos em hoje. Está caindo, se eu começar a falar muito, você fala aí, falou? Aí o que aconteceu? Hoje, nítido, que nós estamos na época da web revolução e da revolução digital. Nós vamos falar rapidamente sobre isso. Isso mudou tudo. Note. Daqui para cá, 500 anos. Daqui para cá, não tem mais. Já é. Sabe por quê? 500 anos atrás, a gente foi meio que robotizado, o ser humano. Hoje, nós temos que nos tornar super-humanos. Porque se nós não nos tornarmos super-humanos, nós vamos ser substituídos por robôs. Inverteu. Nós somos robotizados, há 500 anos atrás, para fazer produção em série. Hoje, se nós não nos atentarmos ao que tem por aí, nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial. E vocês sabem disso. Tudo hoje é regido pela inteligência artificial. É muito fácil. Experimenta entrar lá no Google, quem tem Facebook ou quem tem qualquer outra rede social, e buscar lá comprar uma coisa. Ó, eu lembro esses dias, eu precisava comprar um smartwatch, que eu ia dar de brinde aí para uma galera de um evento. Aí eu joguei no Google, smartwatch Ouro Fino. Em 15 segundos meu Facebook estava lotado de coisa de smartwatch. Quer dizer, tá tudo, isso é inteligência artificial, isso é algoritmo. Aí, como eu não achei o Ouro Fino que eu queria, eu passei um WhatsApp para o meu vice-diretor na outra unidade que a gente tem e falou, ó, procura aí smartwatch, WhatsApp. Tudo bem, ele marcou aqui, eu achei coisa melhor, eu achei um bracelete
que conecta. Mas isso aí falado no WhatsApp. E eu pus ok. Meu Facebook estava conectado. Em 15 segundos a propaganda mudou de smartwatch para bracelete eletrônico. Ou seja, está tudo revolucionado. Isso para não falar de hacker, né? Se estão hackeando até ministro e procurador da justiça, o que dirá nós, né? Muito bem, então a gente tem que se tornar super-humanos. E nessa de super-humanos, nós temos que mudar um foco. Quando o Rubem me falou do que eu deveria conversar com vocês, sobre o emprego do futuro, eu deixei justamente para ter esse slide, que eu trabalho muito com ele. Emprego já era, emprego acabou. Quem procura trabalhar visando somente a remuneração, isso é emprego. Está fora do mercado. Já dizia Confúcio, procure um trabalho que você gosta, que você não vai sentir que vai trabalhar o resto da vida. Ô Marcos, isso é clichê, isso é bababá. Não é. Não é. Hoje, o que a gente tem que ter são sonhos, projetos, metas. Por quê? Porque daí é trabalho. Trabalhos são metas, que são mensuráveis, específicas, temporais, ou seja, variam por tempo, alcançáveis e significativas. Ou seja, o mundo está em transformação. Ô Marcos, mas claro que precisa de remuneração, óbvio. Vamos deixar o politicamente correto para lá. Quem aqui não precisa de dinheiro? Eu adoro dinheiro. Vocês não gostam de dinheiro? Hã? Vai, sim ou não? Sim. Quem falar que não, me doa o seu próprio dinheiro. Só que você, tem que acontecer? A gente tem que trabalhar. Trabalhar vai gerar dinheiro, sim. Só que vai ser muito mais fácil. Nós vamos evitar aquela nhaca de domingo. Esse termo é muito técnico. Nhaca. Nhaca de domingo. Alguém sabe o que é? Acordou, tá tudo bem. Beleza, tal, se bebeu muito no sábado, ressaca, aquela ressaquinha gostosa. Aí de repente você começa a ouvir a propaganda de jogo de futebol. Se você ainda assiste a Globo Lixo, você começa a ouvir o Faustão. E depois você fala, putz, lá vem segunda-feira. Vocês sentem isso, não? Pode falar. Isso é ruim. Isso é nhaca. Se isso você sente de vez em quando, beleza. Se você sente sempre, você precisa de terapia. Ou mudar de trabalho. Sabe por quê? Agora é sério. Você está atendendo a uma síndrome de Burnout. Eu esqueço o seu nome. Kátia. Ô Kátia, manda abraço aí. Agora, para que isso não aconteça, nós temos desafios urgentes. Apagou alguma coisa aí, dá mais um enter só para eu ver se vai aparecer. Não, volta. Volta aí. Aqui está escrito atenção a novas demandas. É a configuração ali. Gente, nós temos desafios urgentes de sobrevivência. A palavra é sobrevivência. Nós vamos ver daqui a pouquinho no Brasil, isso é especial. Esses desafios, qualificação e empreendedorismo, imagine escrito aqui, por favor, em vermelhinho, atenção às novas demandas. Eu só vou controlar o horário aqui, porque o Tacaíto está olhando feio para mim. Pode ir. Mas, nós temos um problema, é muito bonito, a gente falar em qualificação, a gente falar em empreendedorismo, e a gente falar em atenção às novas demandas. Cássia, volta um. Quando eu falo em empreendedorismo, vamos tomar cuidado. Empreender, a gente pensa que é, pô, eu vou montar uma empresa. Não. Pode ser também. O empreendedorismo pode ser interno. Aonde você trabalha? Aonde você trabalha? Sem nenhum, desculpa o termo, puxa-saquismo, a gente não está gravando, cuidado com o que eu falo. Sem nada disso, eu estou olhando para o Tacarico aqui, ó, que eu sou amigo há 15 anos. O Tacarico, com o apoio do prefeito, consegue empreender no serviço público. A Testrim consegue empreender em ações sociais. A Associação Comercial Paulinho consegue empreender
num serviço para a comunidade. Empreendedorismo, você não precisa criar a empresa. Pode ir para frente. Agora, nós temos um grave problema que não adianta tapar o sol com a peneira. Porque daí seria utopia. E eu tenho minhas precauções quanto a clichês politicamente corretos. É muito bonito a gente falar em qualificação, em empreendedorismo, em atenção a novas demandas, como, por exemplo, a economia da cultura, se a gente não entender o que está passando no nosso país. Hoje nós temos 11,2% dados acessados em 10/6 de 2019, 11,2% de perspectiva de taxa de desemprego. Se a gente pegar a população também acessada nesse dia, é barato esse site onde eu peguei, porque ele vai nascendo gente e o bichinho vai mudando. Muito legal. A gente estava no dia 10/6 com 210.029.462 habitantes. Se você aplicar a taxa de 11,2%, eu vou usar esse número daqui a pouco, nós estamos falando em 23 milhões de desempregados. 23 milhões de desempregados. 23 milhões de desempregados. Daqui a pouco eu vou fazer um link disso. Então, ainda ficando no aspecto, eu não sei se é em função do que eu trabalho, com quem eu trabalho e aonde eu viajo, eu nunca vou fazer nada, talvez uma questão ética, só tapando o sol com a peneira. É lindo a gente falar em qualificação, é lindo a gente falar em empreendedorismo, é lindo a gente falar em novas demandas como a economia da cultura, se a gente não resolver uma primeira coisa no nosso país. Foi difícil pra caramba eu achar aquela arte assim da política, mas na verdade eu quis achar uma coisa que demonstrasse uma reforma, uma reconstrução, uma total reestruturação. Por quê? Qualquer coisa que é dita hoje, e sem nenhuma ideologia, porque não é o lugar aqui, mas qualquer coisa que é dita hoje por membros do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, o dólar sobe, a bolsa cai, ou a bolsa sobe, o dólar cai. Ou seja, a política influencia no cenário econômico do país. Ponto. A gente ainda está nessa. O Donald Trump pode falar qualquer porcaria lá, que a bolsa está de boa. Mas nós não estamos nesse ponto. A gente não está nesse ponto. Qualquer mexidinha no cenário político afeta o cenário econômico. E afeta significativamente o mundo do trabalho. E é óbvio, se você pegar a definição de política, ela se refere ao bem comum das pessoas, ao espaço público e ao bem comum dos cidadãos. Isso aí está em qualquer lugar na etimologia da palavra política. Então, se a gente não reestruturar, esse é o primeiro ponto, e de novo, para mim, minha opinião pessoal, Ouro Fino é um exemplo, na minha opinião pessoal, tá? De como se faz direito o cuidado com o bem público e ações como essa. Para mim, Ouro Fino é um exemplo. Agora, resolvido isso, aí assim a gente começa a conversar. E aí, o maravilhoso coral, né, falou da gente rezar pelo amor, né? Eu diria, vamos rezar pelo nosso país, porque sem essa reestruturação política, essa reforma, seja ela de qual for, de ideologia que for, mas enquanto a gente não tiver política voltada realmente àquilo que é público e ao bem de todos, a gente pode ficar fazendo seminário aqui todo ano, não vai adiantar. Não vai adiantar. Isso sendo feito, agora pode ir, querido. A gente tem o que está claro aqui. Está claro. Está claro aqui hoje está claro aqui. Você está traduzindo. Ó, nós temos um mundo digital, que agora eu vou falar dele. Ele está rindo. Ah, japonês ri também. Ó, nós estamos num mundo digital, conectado, e ó a última palavrinha lá, globalizado.
globalizado. Quem está proporcionando esse evento? Além do Paulinho, além do Tacarrenco, do prefeito, além do Rubem, quem está patrocinando? A Testrim. Globalizado. Empresas assim, eu nem sabia que o Touro ia estar aqui. Aliás, eu estou me dando uma foto falando dele por causa do Touro Grill de Pouso Alegre. Então, ó, nós estamos num mundo totalmente diferente. Pode falar, deixa de rir lá, tá? Nós estamos num mundo totalmente diferente. Olha só, esse mundo exige qualificação e capacitação, são coisas diferentes. Qualificação, nós estamos falando de ensino médio, ensino superior, etc. Capacitação é o que a Universidade Corporativa da Associação está fazendo. Não é mesmo? Fantástico. Fantástico. A gente precisa de autoconhecimento. Não precisava antes. O robozinho não precisava. O robozinho da Revolução Industrial não precisava de autoconhecimento. Ele ia fazendo as tarefinhas. Nós, ó. Agora não. Se você não tiver o autoconhecimento, você se conhecer, você está fora do mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque você precisa ser flexível e resiliente. Mas eu entendi. Todo mundo aqui está conectado de domingo a domingo. Todo mundo. A gente não para mais de trabalhar. A gente não para mais de ter contato com o nosso dia a dia. Tudo misturado. Trabalho, relações, etc. Está tudo misturado. Então, o autoconhecimento, a flexibilidade e a resiliência. O que é resiliência? Um conceito que vem da física. Você pega um corpo qualquer, submete ele a uma força. O ponto imediatamente antes desse corpo se romper, imediatamente antes dele entrar em ruptura, é o ponto de resiliência. Trazendo para a psicologia, o que quer dizer isso? A gente é submetido a uma tensão que não éramos anteriormente. E o ser humano tem um ponto de resiliência. Qual é? É o ponto exatamente antes do qual, se ele tomar cuidadozinho com esse ponto, ele volta à situação normal e reage às pancadas da vida. E o que acontece se estarmos conectados permanentemente? Nosso estresse aumenta. Por isso que antes falava-se de depressão, antes falava de síndrome do pânico, hoje a gente fala em burnout. O que é? É o estresse, a depressão, o pânico, o suicídio, advindo do quê? Do estresse no trabalho. E agora está sendo levado também para o estudo, tá? E a gente tem que ser proativo, a gente tem que estar sempre pensando na frente. A gente foi treinado a ser passivo. Depois a gente foi melhorado a ter iniciativa. Iniciativa já está para trás. O que é ter iniciativa? É fácil, ó. Ter iniciativa. Eu já chutei o bolinho aqui, ó, umas 10 vezes. Porque eu não enxerguei isso. Então ele teve a iniciativa de recolher as pernas dele. Porque já aconteceu. Porque eu sou meio atrapalhado, tropeço. Agora, o que eu seria se fosse proativo? Paulinho, muda de cadeira. Você tem umas pernas muito grandes, eu vou tropeçar no você toda hora. Isso é proatividade, é pensar antes. Inovação, direto. Tudo isso leva a gente a ser uma pessoa inovadora, não tem como. Aderência tecnológica. Não adianta. A gente tem que ter aderência a todas as tecnologias. Devagar, com calma, sem estresse, mas temos que ter. E expertise nas relações. Hoje, as relações entre as pessoas, essas qualificações, estes itens, são necessários para quê? E levam a gente a quê? A buscar qualificação, a conseguir ser empreendedor e atenção a novas demandas. Tá? Aí, tinha um item lá no conteúdo que eu devia falar sobre as profissões do futuro e as profissões que vão acabar. Não é isso. As profissões elas se modificam. E se a gente não se modifica, a gente não tem profissão. Esse é o link. Esse é o link. Se você pegar aquele 11,2% de desempregados, ali já está também os desalentados, ok? Aqueles que perderam a vibe de procurar emprego, tá? Já está naquele percentual.
Se você pegar, eu garanto que 80% ali, 80% é porque falta qualificação. É um problema do nosso país. E por que falta qualificação? Não mudaram as profissões. Não sumiram as profissões, perdão. Vieram novas, elas se transformaram. Você pega uma sala de aula de antigamente. O professor lá na lousa, eu peguei esse tempo, 30 anos de sala de aula. Desliga o celular aí, moleque. Meu, não pode. Acabou. Você vai falar, ó, procura no celular aí tal coisa para mim. Você vai fazer e usar a tecnologia. Mudou. Mudou. A minha esposa é professora do ensino fundamental 2, criança. De matemática. Então ela é louca, pior que eu, matemática. Aí ela ensinava geometria, levava aquele monte de coisa na lousa, compasso, aquelas coisas de fazer aquele desenho bonito. Ela mostra ainda como é que faz. Só que hoje, na própria plataforma de ensino, o moleque entra e faz tudo eletrônico. Coisa que eu aprendi na faculdade de engenharia, ele já tem um aplicativo no 8º e 7º ano do Fundamental 2. Para aprender a fazer circunferência, para aprender área, e ver aquilo em 3D. Aí você vai falar assim, não, está errado é a gente. Eles que estão certos. A gente que está errado. A gente não pode ser velho. A gente tem que saber que está mudado, não tem como. Por exemplo, a carreira de professor, o que teve que acontecer com ela? Se adequar à tecnologia. Esses dias eu fui andar numa colheitadeira. Esse tipão aqui, ó. Eu me senti o pior dos homens, mais burro e imbecil da face da terra. Por quê? O tratorista de antigamente, hoje é um cara digital. Hoje é tudo por GPS. Ele fica lá no ar-condicionado, mal precisa dirigir, e tudo só computadorizado onde ele tem que ir com a colheitadeira. Então, se não houver adequação e transformação, não vai ter emprego mesmo. Então, as profissões não estão acabando, elas estão mudando o foco. Ok? Vai, amiguinho. Eu não pus esse cara à toa. Eu estou achando que eu esqueci o negócio. Volta uns slides aí para eu ver o negócio. Não, está mais para frente, pode ir. Esse cara aí, ô Paulinho, vou trazer esse cara aqui, teste, vou trazer esse cara, tá? Esse cara tem 29 anos, aquele baianinho lá direito ali, ó. Meu amigo, a gente foi num evento junto, tipo esse, para fazer palestra. Esse cara é fantástico, a história dele é maravilhosa, ele chama Alexandre Brito. O cara tem 29 anos. Ele começou a vida, tentou fazer faculdade, não deu conta. Depois conseguiu, depois até foi fazer pós-graduação fora do país. Ele começou a vida como motoboy. Motoboy. Só que uma visão já no feitio da mulher, ok? Lembra que eu falei no começo, senhor não? Lembra ou não? Ah, mas eu não posso. Pode. Porque até a 6ª semana não está definido o sexo. Todos nós temos como ter e conseguir essa característica que por hora é feminina desde a pré-história. Esse cara era motoboy. Ele falou, se eu estou entregando pizza, por que não eu já conheço os clientes, daí eu vou fazer pizza. Daí montou uma pizzaria. Quebrou legal. Quem quebra hoje e tem um carro vai ser o quê? Fala. Uber. Quebrou, tinha um carro, Uber. Aí foi lá ser Uber. Aí ele começou a aprender a ficar com aplicativo e tal, beleza. Aí ele pegou, arrumou um sócio, para os dois serem Uber. Só que, o carro começa a dar defeito, ele tinha que comprar outro carro, e aí eles tinham um carro só, então ele dormia de dia e dirigia de noite. E o sócio dirigia de noite e dormia de dia. E os dois passavam comendo miojo, segundo eles.
Ah, detalhe, ele trabalhou tanto para fazer essa empresa que eu vou falar para vocês, com esse negócio de Uber e tal, que a esposa dele traiu ele com o vizinho, ele ficou sozinho, por isso que ele morava com o sócio, tá? Então ele perdeu a esposa, perdeu tudo e comia miojo, dirigia Uber, tá? Muito bem, até que ele comprou um segundo carro. Daí ele dirigia um, o sócio dirigia outro. Aí eles compraram um terceiro carro. Só que ele falou, pô, você vai ficar comprando carro, é complicado, meu. Peraí, eu vou alugar carro de alguém, vou alugar o carro do Rubem, você tem dois. Você me aluga um, eu te dou uma participação e vou usar de Uber. Começou a alugar carro dos outros para usar de Uber. Daí ele falou, peraí, eu estou crescendo, por que eu vou ficar dirigindo? Que tá de gente querendo ser Uber, Move, essas coisas. Aí ele falou, não, eu vou alugar carro dos outros para alugar para quem é Uber. Meu, o carro hoje, o cara tem 350 carros alugados, sendo 50 dele e o resto tudo alugado, de outras pessoas. Agora eu pergunto, tem alguém que manja aqui do mercado financeiro? Tem ou não? Mercado financeiro. Quanto que está rendendo ao mês uma aplicação top? Tesouro, por exemplo. Alguém chuta aí? Quanto está, gente? Hã? 61. Menos de 1%, ok? Menos de 1%, é isso que eu queria. Já chegou a estar 0,8 mês. Qual foi o PIB do Brasil? Tá? Qual será o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, tudo que o Brasil consegue produzir de riqueza nesse ano? 0,8. Então, se eu falar para vocês que a empresa dele cresce 1.250% ao ano, ele vai vir aqui falar com vocês, eu vou trazer ele, filho, de graça. Sabe o que é de graça? Social. Só preocupa com o social, que está rico. Daí ele conta que no primeiro dinheiro que entrou, ele foi num restaurante que não aguentava mais comer miojo. Hoje o cara tem a Gavi, que é Gabriel, o nome dele é Alexandre, acho que Gabriel é o sócio, não sei de onde veio o nome. O cara tem a maior frota de carros de Uber. Então, por exemplo, a pessoa está com dificuldade financeira, foi desempregado, não tem como comprar o carro, ele aluga baratinho. Mais legal ainda, qual é o normal que as empresas fazem para captar dinheiro? Empresa um pouquinho maior, vai na bolsa, né? Abre ações, correto? O que ele faz? Você vai lá e fala, eu quero comprar 10 mil da sua empresa. Ele te dá 1,7 ao mês. Claro que eu já entrei de sócio dele. Ô Marcos, você está fazendo propaganda? Não, estou mostrando um cara com perfil de qualificação, de empreendedor e atento às demandas. De motoboy para um palestrante que viaja o Brasil para falar isso que nós estamos falando aqui do emprego do futuro, que é trabalho. Pode ir. E para falar então, e tentar fechar do que nós estamos fazendo aqui, eu, com toda humildade, eu tenho absoluta certeza que tem gente muito mais capaz para falar de economia da cultura, de pesquisar. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, então eu não vou ficar falando sobre isso, mas uma coisa que me chamou muita, mas muita atenção, é um dado do Atlas da Economia da Cultura, 2010, que só foi divulgado em 2017, olha que droga, já demorou 7 anos, e mostra que 4% do PIB do Brasil sai da cultura. Meu, o PIB do Brasil em 2018, 6 trilhões, em valor absoluto, 6 trilhões, 4%, 240 bilhões. E alguém ainda pode achar que a cultura não é um bom negócio. Pasme, tem um mercado aí, igualzinho do Uber, do cara lá, que é do futuro. E eu tenho que achar aqui, você vai me ajudar, filha, vai voltando aí que eu tenho que achar um negócio. Vai.
Mais um. Ah, já sei que apagou. Aqui embaixo tinha escrito um negócio assim, ó. Aqui embaixo. 13,9 milhões de famílias recebem Bolsa Família hoje. 13,9 milhões. Vamos por 14. Eu sou mega a favor de ação social. O Brasil precisa. Bom, se pegar nessa por família, vamos supor que na família tem 2 que precisam trabalhar e estão vivendo do Bolsa Família porque não tem qualificação. 14 milhões vezes 2, 28 milhões. Quanto nós temos de desempregado? 23. Portanto, tenha uma certeza que se nós abrirmos oportunidades para essas pessoas no que tange a qualificação, a atenção a novas demandas, qualificação primeiro. Aliás, primeiro de tudo, o zero, é resolver a questão do cenário econômico. O resto é o Brasil trabalhar nisso que nós estamos dando exemplo aqui na nossa cidade de Ouro Fino. Agora vai para frente para uma coisa para fechar. Deixa eu ver quanto é que eu falei. Acabou já, tá? Hã? Ah, eu tenho 5 ainda? Não, tô brincando, não sei. Não, eu já estou acabando já. Ó, vai mais uma. Não, volta. Eu quero só achar um negócio. Volta. Aí. Só para fechar essa parte, eu já falei como está mudando a educação. Mobilidade urbana. Nós falamos do Uber, do Move, do compartilhamento de veículo. Vocês viram agora que compartilhamento de veículo, beleza? Agora, e veículo compartilhado que não precisa de motorista? Está aí já. Hoje, em qualquer capital, você vai lá, desliga um veículo elétrico da tomada, vai até onde você quer, pelo aplicativo e devolve. R$15, mais barato que o Uber. Mas só que ainda custa, porque você precisa dirigir. Então já tem um carro que você compartilha sem motorista. Você entra pelo aplicativo, o carro vai sozinho. Já tem isso, já tem. Você pega a moradia. No nosso tempo, talvez na maioria da geração aqui, tinha aquela velha frase: quem casa quer casa, não é isso? Já era. Primeiro que ninguém quer casar mais. E esse negócio de quem casa quer casa, acabou. Eu tenho uma filha de 30, pós-doutora, um de 25 fazendo mestrado. Os dois já têm, ela é mulher, então ela tem namorido. Ele é homem, então ela tem namorida. Detalhe, casa? Pra quê, pai? Rendimento de casa é muito menor que o tesouro. Eu vou aplicar minha grana e vou morar compartilhado. O que as imobiliárias, as empreiteiras... Ó, Paulinho, abre o olho aqui. Cadê o... Fonseca não está aqui, né? Quem construiu aquele prédio ao pé das MEC lá? Começa a mudar. Hoje as moradias são compartilhadas. Cozinha comum, lugar para trabalhar comum. Essa minha filha mora em 6 casais, numa mansão. R$500 por pessoa. 6 casais. Vai comprar casa? Está mudando tudo, galera. Então, se subiu daquele negócio, volta. Daqui, eles deram perto. Aí, para fechar, todo mundo está tirando foto aí de celular, correto? Estou vendo o celular. Cadê o Tomazoni? Mostra a câmera de sua para você, para todo mundo. Levanta aí esse troço aí. Ó, veja bem, fica com essa câmera levantada. Eu tinha uma maquininha digital. Vamos entender o que aconteceu com a telefonia celular. Empresta o seu. Desliga aí, se eu vou fazer ele para mim. Num dado momento, isso aqui na década de 90, ele serviu para 2 coisas: falar e ouvir. E era chique pendurar na calça. Ó, você pendurava no cinto assim, ó. Aí no meio da praça aqui de Ouro Fino, você puxava aquilo, levantava a antena. E servia para quê? Falar e ouvir. Ponto. Aí começou a fazer alta tecnologia, torpedo. Aí, o pessoal da telefonia móvel pensou assim: meu, o que tem aí dentro?
Circuito impresso. Ponto. Por que eu não faço um circuito impresso que via GPS ou antena conecta a internet? Esse trocinho aí começou a conectar a internet. O que o povo mais gosta de fazer na internet? Mandar foto. Se é um monte de circuito impresso, não muda nada se eu colocar uma câmerazinha. No começo era uma porcaria, né? Agora hoje eu pergunto, a gente faz tudo aí. Agora vamos lá. A Kodak tinha uma maquininha digital que era desse tamanho, tem até hoje. Alguém de vocês acho que lembra? Uma maquininha digital que saía para fora assim na hora que você tirar foto. A lente, né? Por que o pessoal da Kodak não pensou? Isso aqui é circuito impresso. Por que essa porra aqui não fala também? É só eu pôr um microfone. Por que ela não ouve? Só eu pôr um alto-falante. Um chipzinho para conectar a internet. Já tira a foto. O que aconteceu com a Kodak? Hoje, por isso que eu falei para você ficar com a máquina levantada. Pesado, né? Hoje só tem máquina fotógrafo como Tomazoli profissional. Ok? Porque tudo está mudando. Agora sim, meu filho, você vai pro último, acabou. Então, ali tem meus contatos para quem precisar. Só que é o seguinte, tem uma frase de Aristóteles que para mim é um mantra de vida. Tem tudo a ver com o que o Rubem falou, com o que o prefeito falou, com o que o Toro falou, com o que o Paulinho faz aqui, com o que o Tacarino faz. O que eu quero mostrar? Não é um piscar de olhos ou de dedo que a gente vai mudar as coisas. Por tudo isso que eu tentei mostrar aqui. A excelência, ela não é um feito, mas um ato. Aristóteles. O que quer dizer isso? Nós não vamos da noite para o dia, com uma vinda do Rubem aqui, não, ele tem que vir muito mais. Com uma fala aqui, não, muito mais. Com uma universidade do Paulinho, não, muito mais. Com um evento do Toro, do Humberto, não, muito mais. Se a gente for criando o hábito da excelência, no que tange a qualificação, empreendedorismo e atenção às novas demandas, e aqui eu ressalto para fechar, atenção às novas demandas do que a gente está fazendo aqui. A economia da cultura circula 4% do PIB. Para quem gosta de conta, 6 trilhões. 4%, 240 bilhões. Quanto que o governo teve que pedir para o Congresso, na PLN 4, para liberar, senão o Brasil quebrava? Quanto mesmo? 240. Ha! Tem 240 bilhões para a gente na economia da cultura. Obrigado, boa noite, valeu.